Eu gravei um stories enquanto eu estava fazendo uma caminhada e fiquei pensando que sempre que eu vou fazer uma caminhada, que eu tô sozinha, eu faço também uma prática de meditação e eu tenho a meditação como uma prática diária na minha vida. Eu chego a fazer 2 vezes no dia, à noite, antes de deitar e de manhã. Mas a prática do mindfulness é aquela espécie de meditação que você também pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar. E aí as pessoas acabaram assistindo meus stories e querendo saber mais sobre esse assunto. Então eu falei, vou gravar no IG, né, do Instagram, porque aí eu tenho um pouco mais de tempo para poder explicar. Não dá para aprofundar muito, mas eu recomendo quem quiser entender mais, conhecer mais. A gente pode falar sobre isso e até nos meus cursos também. Eu sempre tenho as práticas de mindfulness incorporadas nos cursos de autoconhecimento. Mas o importante aqui é primeiro a gente se ater à questão do mindfulness. Essa palavra em inglês e em português foi é traduzida como atenção plena. A origem morfológica dessa palavra, ela vem de Pali, que quer dizer, e aí atenta a essas 3 palavras importantes aqui: consciência, atenção e lembrança. Consciência, atenção e lembrança. O que quer dizer isso? E aqui fica claro o seguinte: lembrança não tem nada a ver com memória. Lembrança aqui quer dizer o seguinte: é eu estar consciente, é eu estar atenta e é eu estar me lembrando de estar consciente e estar atenta. Olha que interessante isso, porque isso não tem nada a ver com memória e nem com lembrança, como a gente estava imaginando, provavelmente no primeiro momento, tá bom? Então, o que é isso? É eu estar no momento em que eu estou plena, em que eu estou inteira no aqui e no agora. Eu estou consciente, eu estou atenta e eu estou lembrando de estar consciente e estar atenta. Como é que você entende isso? Por exemplo, se eu estou lavando louça e eu estou num estado de atenção plena, ou seja, de mindfulness, eu estou lavando a louça. E aí eu estou cuidando para que a minha atenção esteja simplesmente no ato de lavar a louça. E eu então não deixo a minha mente vaguear. E quando ela vagueia, porque é normal, eu lembro de chamar ela de novo para que eu me concentre naquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que é muito bacana as práticas de mindfulness, inclusive para ajudar na produtividade, para você ficar uma pessoa mais produtiva, e o tal do déficit de atenção, que é muito questionável, inclusive por psicólogos, né? E a gente sabe que as práticas de meditação, elas podem também e principalmente ajudar enormemente no seu processo de foco e de atenção. Então, esse é um aspecto interessante. O outro aspecto interessante é como que o cérebro lida com as emoções. Fato é que, quando a gente fala em emoções, sejam elas tristeza, medo, raiva, né? As emoções, elas são sentidas também de forma sensorial, elas são sentidas no corpo. Então, é fácil de você entender. Se eu falar com você assim em segundos, lembra de um momento muito triste na sua vida. Você vai interiorizar isso e em alguns segundos você vai conseguir sentir no corpo um aperto no coração. Você vai sentir talvez algum tipo de sudorese. Você vai talvez ter a temperatura do seu corpo alterada, né? Por quê? Porque as emoções, elas geram algum tipo de resposta no corpo também, né? Então, elas são sensoriais, né? A gente sente as emoções, a gente sente o que a gente está sentindo no corpo. E aí, a meditação nada mais é do que a gente poder acalmar. Acalmar não quer dizer, e eu já fiz um vídeo anterior falando sobre a questão do controle, e que na verdade a diferença entre controle e administrar as emoções são 2 aspectos muito diferentes. E aqui talvez explicando para vocês um pouco mais sobre o mindfulness, vocês possam entender o que a gente está falando. A questão é
Se você tiver um processo, por exemplo, de depressão, o que é a depressão que é diferente da tristeza? A tristeza é uma emoção que você sente porque você foi ativado em algum aspecto por algum episódio, por algum fato que aconteceu. Pode ser algo que você vê, pode ser algo que façam com você, pode ser algo que você ouve, né? Então você vai sentir uma tristeza. A depressão, ela é um estado muito mais profundo, ela é muito mais constante e ela é muito mais do campo da imaginação, ou seja, daquilo que a pessoa imagina que vai acontecer. Então ela entra num processo profundo de tristeza. Assim como é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que quando a pessoa imagina uma situação e aí ela começa já a sofrer e tem às vezes crises mesmo de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que vai andar de avião, ela antes de sequer entrar no avião, ela começa a ter sudorese, ela começa a ter taquicardia, ou seja, ela começa a ter uma série de questões físicas porque ela está prevendo algo ruim que vai acontecer, mas isso está no campo da imaginação dela, porque não está acontecendo nada de ruim. Então, só para eu ser mais concisa, o que é então o mindfulness? O mindfulness são práticas de meditação em que você vai prestar atenção na sua expiração, na sua inspiração. Então você vai, né? Práticas de meditação envolvem respiração, porque é com a respiração que você vai relaxar. Uma outra dica interessante do mindfulness é você ter um objeto na mão, um objeto em que você, toda vez que você perde, que você vagueia, você, pega naquele objeto, para quê? Para lembrar de concentrar e para te trazer de volta a atenção daquilo que você estava fazendo, né? Ou simplesmente do relaxamento que você está buscando. Então, vários estudos têm mostrado, inclusive um estudo que foi feito com um monge budista e que ele tinha práticas de meditação de muito tempo. Ele foi, inclusive, eleito, né? Ele foi considerado o homem mais feliz do mundo. E isso se deu porque exames de ressonância magnética mostraram que ele desenvolveu o lado esquerdo do cérebro, pré-frontal do cérebro, mais do que o lado direito. E que é exatamente o lado que nos dá essa sensação de bem-estar, de plenitude, de felicidade. E aí, esse mesmo estudo foi feito em pessoas comuns, foi feito no grupo de trabalhadores que vivem sobre estresse, pessoal de biotecnologia, e separaram esses dois grupos, um grupo que não fez práticas de meditação e um outro grupo que fez 8 semanas de meditação, 3 horas por semana de meditação. No final, qual foi a conclusão? Não precisa ser monge budista para que você entre num estado de felicidade, de harmonia, de bem-estar e de plenitude. A prática, ela está muito mais ligada do que ao lugar que você nasceu, ao seu DNA. Então, a prática de meditação provou que esse grupo de pessoas que fez a prática de meditação, eles também desenvolveram maior atividade no pré-frontal do cérebro do lado esquerdo e, além disso, relataram mudança de melhoria no humor e até as vacinas contra a gripe, elas tiveram muito mais eficácia no grupo que praticava meditação. Então, gente, é incrível o que a meditação é capaz de fazer para melhorar. E ela melhora, então, não só o seu aspecto interior, mas como o seu aspecto de relacionamento com o outro. Quando eu estava falando da questão do controle e da administração, o que eu queria dizer? É que a meditação, ela tem a ver exatamente com isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, quem medita não é uma pessoa que não tem problema. Todo mundo tem problema e a gente tem problemas das diversas formas. Todo mundo tem problema. A diferença é que quem medita acalma os problemas, porque os problemas continuam, mas a calma dela é interior, é inside. Então, você não é uma pessoa que não tem problema, mas você sabe administrar os seus problemas e você passa a aceitar e a conviver com os problemas quando você entra num processo interno de calmaria e de administração das suas emoções. Então, só para lembrar, eu sou Cris Ferreira. Se você quiser me conhecer mais um pouquinho, sou crisferreira.com.br.